Imagina que estás deitado sobre peles de animal, dentro de uma caverna úmida. Lá fora, o vento uiva entre as rochas. O fogo ao teu lado crepita baixo, e ao teu lado alguém respira devagar. Alguém que conheces pelo cheiro, pelo calor, pelo toque. Não há palavras ainda para dizer eu te amo. Mas há algo tão antigo quanto a fome, tão profundo quanto o medo de morrer sozinho. Hoje, vamos falar sobre algo que ninguém te contou na escola. Algo que a ciência evitou durante anos. Algo que moldou a tua espécie mais do que qualquer ferramenta de pedra, como era o amor. E os prazeres na Idade da Pedra estamos há dezenas de milhares de anos atrás. Não existem cidades, não existem palavras escritas, não existe religião organizada. Apenas pequenos grupos de humanos, vagando por planícies geladas, florestas densas, costas rochosas. Eles não sabem que são primitivos. Para eles, este é o único mundo que existe. A luz do dia é curta. As noites são longas, frias e perigosas. O som do vento mistura-se com o uivo distante de lobos. Dentro das cavernas, há apenas o fogo e as pessoas. Corpos que se aquecem uns aos outros. Olhos que se procuram na penumbra. Não há privacidade. Não há quartos separados ou há portas. Tudo acontece ali. Dormir, comer, parir, morrer, e sim amar, desejar, tocar. Mas como era isso? Como se expressava o desejo quando não havia palavras para beijo? Quando não havia conceito de casal? Quando não havia vergonha, nem regras? Acorda. O corpo dói. Tens fome. Sempre tens fome. As mãos estão gretadas pelo frio. Os pés estão feridos. Já perdeste 2 dentes. E ainda não tens 20 anos. A tua vida inteira é sobreviver. Encontrar comida em Pontreper. Predadores proteger o grupo. Não há tempo para poesia. Não há tempo para flores. Não há encontros românticos. Mas há algo que ninguém te disse. O desejo sexual não é um luxo. É uma necessidade. Tão vital quanto comer. Tão instintiva quanto fugir de um leão. Olhas para alguém do grupo. Alguém que caçou bem. Alguém que é forte, alguém cujo corpo te atrai de uma forma que não consegues explicar. Não há pensamentos complexos. Apenas atração, apenas química. O cérebro primitivo acende. O coração acelera. E a outra coisa, não está sozinho nessa sensação. Ela também te olha. Ele também te deseja. Porque o desejo é mútuo, é uma dança antiga. É linguagem antes da linguagem. Não há vergonha. Ainda não inventaram isso. Não existe a palavra amor, mas existe o ato. Existe o toque. Existe o olhar que dura mais do que o necessário. Existe a mão que segura a tua quando o grupo caminha por terreno perigoso. Estudos antropológicos mostram que os humanos pré-históricos demonstravam afeto de formas profundas. Havia cuidado com os feridos. Havia luto pelos mortos. E havia, sim, laços de apego entre indivíduos. Mas e o sexo? Era só reprodução? Era só instinto cego? Não! Algo muito mais interessante acontecia. Os humanos primitivos faziam sexo. Muito mais do que precisavam para ter filhos. Muito mais do que qualquer outro primata. Por quê? Porque o sexo cumpria outra função. Criar laços. Fortalecer vínculos. Acalmar tensões. Gerar prazer. E o prazer era recompensa. Era química pura. Imagina. Após uma caçada bem-sucedida, o grupo está saciado. O fogo está aceso. Há riso. Há descontração. Corpos se aproximam pelo cetocam. Não há julgamento. Não há pecado. Apenas calor. Apenas vida. Esse é o amor antes do casamento. Antes da propriedade. Antes da moral. Mas nem tudo era harmonia. Imagina. 2 homens desejam a mesma mulher. Ela escolhe um, o outro sente algo profundo, algo que não consegue nomear. Raiva, ciúme, rejeição. Não há tribunal, não há leis, apenas instinto. E o instinto pode ser violento. Talvez haja confronto. Talvez ele seja expulso. Talvez ela também seja forçada a fugir. Porque o amor na Idade da Pedra também era perigo, também era conflito, também era dor. E havia outra ameaça. A gravidez.
Ter um filho, naquele tempo, era arriscar. A vida sem médicos, sem anestesia. Muitas mulheres morriam no parto. Muitos bebês não sobreviviam. E aqueles que sobreviviam dependiam totalmente da mãe e de quem estivesse disposto a ajudar. Por isso, o amor não era só romance. Era aliança. Era sobrevivência. Porque cuidar de um filho sozinha, impossível, precisavas de apoio. Precisavas de um grupo. Precisavas de alguém que ficasse ao teu lado quando tudo desmoronasse. E esse alguém podia não ser o pai biológico. Podia ser outro homem, outra mulher. Podia ser o grupo inteiro. Porque na Idade da Pedra, os filhos eram de todos. E todos os amavam. Agora, deixa-me falar sobre algo que a sociedade moderna esconde. Os humanos primitivos provavelmente sentiam mais prazer do que nós. Sim, leste bem, eles não tinham distrações, não tinham ecrãs, não tinham preocupações com dinheiro, status, aparência. O prazer era direto, era puro, era físico. O toque da pele, o sabor da carne fresca, o calor do fogo, o riso alto, a dança ao redor das chamas. E sim, o sexo. Sem culpa, sem vergonha, sem performance. Estudos sugerem que sociedades cacadoras-colatoras tinham uma abordagem muito mais aberta ao prazer sexual. Não havia conceito de pureza, não havia repressão religiosa. O corpo era apenas corpo. E o prazer era bom, porque o prazer mantinha as pessoas unidas. Além disso, o cérebro humano evoluiu para recompensar o prazer: dopamina, oxitocina, endorfinas, cada toque, cada riso, cada orgasmo. Tudo isso fortalecia laços. Tudo isso aumentava as chances de sobrevivência. Então, sim, o amor e o prazer não eram extras, eram essenciais. E talvez, só talvez, tenhamos perdido algo ao longo do caminho. Aqui está algo fascinante. Os antropólogos descobriram que muitas tribos cacadoras-coletoras modernas, que ainda vivem de forma semelhante aos nossos ancestrais, têm práticas sexuais e afetivas muito diferentes das nossas. Algumas não têm casamento monogâmico. Algumas permitem múltiplos parceiros. Algumas criam os filhos em comunidade, sem saber ao certo quem é o pai biológico. E funcionam bem. Isso não significa que eram promíscuos sem controle. Significa que tinham regras diferentes, regras que funcionavam para a sobrevivência do grupo. Porque pensa, se todos cuidassem de todas as crianças tinham mais hipóteses de sobreviver. Se o ciúme fosse controlado culturalmente, o grupo permanecia unido. Se o prazer fosse aceite, as pessoas ficavam felizes. E pessoas felizes cooperam melhor. Claro que também havia conflitos. Também havia dor. Também havia perda. Mas havia algo que nós perdemos: aceitação do corpo, aceitação do desejo, aceitação da natureza humana. Nós hoje escondemos, reprimimos, julgamos, sentimos vergonha do que somos. Eles simplesmente eram. Agora, respira fundo e pensa comigo. Tudo o que sentes, o desejo, a atração, a necessidade de toque, de atenção, de ser amado, não é fraqueza, não é pecado, não é animalesco, é humano, profundamente humano. Tens dentro de ti os mesmos instintos que aqueles humanos tinham há dezenas de milhares de anos atrás. A diferença, eles não lutavam contra isso, não se envergonhavam, não tentavam esconder. Viviam, sentiam, amavam, do jeito deles. Nós construímos civilizações, criamos leis, criamos religiões, e com isso, criamos também repressão, culpa, medo do próprio corpo. Mas no fundo, ainda somos aqueles humanos na caverna. Ainda procuramos calor. Ainda procuramos toque. Ainda procuramos alguém que fique ao nosso lado quando tudo desmorona. O amor na Idade da Pedra não era perfeito, mas era real, era cru, era honesto. E talvez, só talvez, possamos aprender algo com eles. Agora, deixa-me perguntar-te: achas que serias capaz de amar sem palavras? De expressar desejo sem vergonha? De viver sem as regras que te ensinaram? E mais importante, será que perdemos algo essencial ao reprimir os nossos instintos mais básicos?
Será que somos realmente mais civilizados? Ou apenas mais desconectados de quem realmente somos? Pensa nisso. Se este vídeo te fez sentir algo, se te fez pensar, se te fez questionar tudo o que achavas, que sabias sobre o amor, o desejo e a natureza humana, então subscreve. Porque aqui não contamos histórias bonitas. Contamos a verdade sobre quem fomos e sobre quem ainda somos por baixo de toda a civilização. Até ao próximo vídeo. E lembra-te, o passado nunca está tão longe quanto pensas.